Diz. Vamos voltar a falar sobre os oportunistas e os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da OAB Nacional vê indícios de crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro e diz que a instituição não precisa esperar o STF para apresentar um pedido de impeachment. Felipe Santa Cruz avalia haver indícios de que o presidente tenha praticado advocacia administrativa quando alguém na posição de funcionário público age em prol de interesses pessoais. Aproveito para informar que o ex-presidiário Lula disse acreditar que Jair Bolsonaro caminha para uma ditadura aberta e também cobrou a saída do presidente do cargo. O ex-presidiário escreveu no Twitter: "Acho que o Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais, de um governo autoritário. Espero que o presidente da Câmara coloque o impeachment em votação, porque o Brasil não aguenta 3 meses do jeito que está sendo governado." E aí, Augusto? Quer dizer, um sujeito que saiu da cadeia por ter amigos do Supremo Tribunal Federal quer que saia da presidência um homem que derrotou o seu partido por uma diferença considerável de votos, que foi eleito há pouco mais, há 1 ano e meio, foi eleito por vontade do povo brasileiro. As pesquisas mostram que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro derrotaria o Lula com tranquilidade. Contra o grande líder popular que não sai de casa nem se apresenta para multidões independentes desde 2007, quando foi vaiado no Maracanã, na abertura dos Jogos Pan-Americanos. Então o Lula está desqualificado para opinar sobre qualquer coisa. Tá? Eu acho que deveria ser proibido de dar declaração política um ex-presidente que foi preso por ladroagem e lavagem de dinheiro. Esse aí está desqualificado. Tá? Aliás, queria registrar que o filho dele honra o pai. Né? A única transação empresarial ocorrida, de vulto, ocorrida desde o começo da pandemia de coronavírus, foi protagonizada por quem? Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ninguém se mexe no empresariado desde que começou a pandemia, pois o Lulinha, caso único do mundo, conseguiu vender a Game Corp, conseguiu ganhar dinheiro na pandemia. Era sobre isso que o Lula devia estar falando. Quanto ao presidente da OAB, ele, como tem tempo de sobra, eleito indiretamente, ele tenta tirar do seu cargo um presidente que foi eleito pelo voto popular. Então também tem uma autoridade zero para dar palpite sobre esses assuntos ligados ao impeachment. Mas como ele está com muito tempo sobrando, eu vou dar alguma pauta para que ele gaste esse tempo mais acertadamente. Ele devia investigar quais são os advogados formados pelo PCC e que trabalham fora da cadeia e dentro da cadeia, quando entram, para entregar drogas e celulares. Eu quero saber, quer dizer, quantos são os presos sem julgamento, que eles vivem mencionando e nunca contabilizaram. Eu quero saber quais são as condições das cadeias, nessa pandemia de coronavírus, que poderiam ser averiguadas as condições por advogados, em mutirão. Eu acho que ele precisa fazer coisas mais úteis, em vez de falar besteira todo dia. Ô Zé Mari, parece um pouco apressado também esse posicionamento dele, né? Afinal de contas, essa interferência na Polícia Federal está sendo investigada lá, né? O inquérito foi aberto, corre, a gente já trouxe a informação, muita gente prestando depoimento ao longo dessa semana, né? Então, parece um pouco cedo, né, para a OAB falar em pedido de impeachment baseada nisso, né? Baseada em advocacia administrativa, nessa suposta interferência que eles julgam haver do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Parece um pouco cedo, né? Blá, blá, blá. Vitor, eu tenho dito aqui que é o seguinte, o Augusto nós já até conversamos sobre isso, de que existem vários cargos aqui grandes e várias funções enormes na República. Não só no governo, mas também
presidentes de instituições, verdadeiras instituições, e a Ordem dos Advogados do Brasil é uma grande instituição. Pois bem, e existem ocupantes de cargos que são minúsculos diante do cargo. Então, eles são tão inexpressivos que ficam num cargo importante assim, mas são tão pequenos que nem aparece. Esse tipo de disputa é fora de propósito e ridícula. Porque um impeachment, senhores, ele só se dá se houver uma concertação ali entre opinião pública, mas é opinião pública mesmo. Não é gritantes na porta do Congresso Nacional, meia dúzia de gritantes, não. A opinião pública, né? Um amadurecimento nacional. E também argumentos jurídicos e políticos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro enfrenta dificuldades no Congresso Nacional de apoio de base. Sabe por quê? Porque ele não admite discutir e colocar um ministro aqui de tal partido, colocar outro partido de tal lugar. Vem o presidente da Câmara e quer nomear no Ministério da Educação, nomeou metade do Ministério da Saúde, gritou quando o Mandetta saiu, mas não teve força, e está perdendo o presidente da Câmara esta possibilidade de nomear no governo Jair Bolsonaro. Essas nomeações eram nos bastidores, segundo e terceiro escalão, porque ministérios, isso nunca existiu. Pois bem, diante disso, um impeachment é apresentado por uma instituição diante de um acordo de um apoio, e esse requerimento ainda não existe. A Ordem dos Advogados do Brasil hoje não tem sustentação moral para apresentar um pedido de impeachment assim.